Fala galera, a gente vai continuar sobre o nosso tema de valor das peças com os exercícios do capítulo, certo? 12 exercícios e você já sabe, né? Pegue seu tabuleiro, monte a posição, pense sobre cada uma delas, né? Não dá para melhorar no xadrez sem treinar a sua tomada de decisão, né? Só olhando o vídeo, você pode até assimilar alguns conceitos, mas melhorar a tomada de decisão só vai tomando decisões, né? Então, vamos aqui para o primeiro exercício. Jogam as brancas e qual é a melhor jogada para as brancas? Certo? Pausa o vídeo, coloca no tabuleiro e pense. Pronto. Se vocês viram o vídeo passado, né? Vocês vão lembrar de uma das dicas que eu falei que normalmente uma peça menor, uma torre e vários peões ganha da dama, né? A não ser em posições bem específicas. E essa posição não é uma posição específica, que a dama consegue essa vantagem. Então, se você está jogando de brancas, você primeiro tem que lutar por um empate nessa posição. Se você conseguir criar alguma coisa, você pode pensar em vencer, mas normalmente tem que pensar em tentar empatar isso aqui, certo? Então, uma coisa que a gente percebe é que esse rei praticamente não tem casas, né? Aqui, se essa torre sair daqui, o rei ele não vai ter nenhum movimento legal, né, que possa fazer. Então por isso que a jogada aqui nessa posição é dama toma F5, certo? Entregando a dama. Porque depois que torre toma F5, está afogado, né? O rei fica afogado. E seria empate, né? E se, por exemplo, rei G8, aí você já pode tomar aqui em G4 e aqui as brancas já têm uma posição melhor, né, com vantagem. Então as pretas vão ser obrigadas a realmente retomar a dama, né? E empatar a posição, certo? Aqui é um recurso que a gente sempre tem que estar de olho quando a gente está pior, certo? E o nosso estudo, ele permite a gente perceber que a gente está pior nessa posição, né? Alguns poderiam pensar, não, eu tenho uma dama, eu sou melhor. Mas a verdade é que não. O material aqui, na verdade, favorece as pretas, porque elas vão conseguir trazer esse rei para perto, se a gente não fizer nada, colocar esses peões em casas onde o bispo pode proteger, ou então a torre, e ir avançando, aos pouquinhos, né? Sem pressa, com paciência, e aí as pretas com certeza vão conseguir ganhar, né? Então, por isso que a gente teria que realmente lutar por um empate. Indo para o próximo exemplo. Nesse exemplo, a gente tem essa posição em que as brancas elas têm duas peças pela torre. Tem duas peças pela torre, né? E a quantidade de peões é quase igual, né? As pretas têm um peão a mais, né? Então, aqui as brancas têm que jogar pela iniciativa, né? A gente viu que, normalmente, no meio do jogo, o cavalo e o bispo, eles duas peças menores jogam mais do que uma torre, né? Por quê? Porque você tem a oportunidade de atacar vários pontos ao mesmo tempo, né? Enquanto a torre não tem. Então, tenta pausar o vídeo e achar o jeito mais ativo de jogar aqui para as brancas, né? Então, nessa partida, as brancas jogaram cavalo toma H6, né? Ameaçando já a torre, ganhando um peão. E depois de rei tomar H6, aí vem o grande ponto que é cavalo toma G5, né? Porque qual é o ponto dessa jogada? Obviamente não dá para recuperar o cavalo, porque depois de F toma G5, bispo toma G5, e a gente ganha a torre, a gente fica nessa posição onde o rei vai estar completamente pelado, né, digamos, e a gente vai ter uma torre por um cavalo, né? Então aqui as brancas realmente teriam vantagem, né? E por isso que e também tem essa ameaça de descoberto aqui, né? O bispo de olho no rei. Então, por exemplo, jogar torre de F C8, né? Dá para jogar simplesmente cavalo toma E6 com cheque, né? Já que tem esse descoberto. Depois, posteriormente, talvez recuperando a torre, ou então talvez até com ataque, na verdade, né? Porque depois de rei G6 leva a dama G4, né? Vem pra cá. E fica nessa posição péssima, né? E leva a mesma coisa depois de RH7, né? Consegue infiltrar e tal, fica muito difícil já essa posição.
Então por isso que nessa posição as pessoas jogaram com rei G7, né? Só que aqui simplesmente toma a torre, né? E fica numa posição onde o rei fica pelado, né? Como a gente falou. E aqui as brancas conseguiram continuar para ter a vitória, né? Não vou mostrar a partida toda, mas quiserem olhar a partida, é Portes contra Pano em 1973, certo? Indo para o próximo exemplo, a gente tem essa partida aqui, né, que jogam as pretas, né, e ganham, certo? Vocês veem que a branca tem uma grande pressão aqui contra o rei branco, quer dizer, contra o rei preto, né? Mas as pretas também têm aqui as peças chegando, né? Grande atividade. E a outra posição em que a gente tem duas peças pela torre, né? Então, jogam as pretas e tentam ganhar, certo? A jogada no caso aqui é, na verdade, cavalo E5, ameaçando a torre e ameaçando entrar ou em C4 com o cavalo ou entrar em F3, né? O grande ponto é que depois que toma o cavalo, a gente traz a torre para D7 com cheque, né? Aproveita que esse peão saiu do meio, né? Digamos assim. Depois de rei E1, por exemplo, que é basicamente a única jogada, né? É a única jogada. Aí, dama toma C3, rei F2, única também. Torre D2, rei G3, dama toma E5, né? E depois de dama F4, dama toma F4, peão toma F4, e aí toma a torre que estava no ar o tempo todo, né? O grande ponto é que a gente consegue desviar a dama da sua função, troca as damas, e aí recupera a torre ali no final dessa variante. E no próximo exemplo, né, novamente jogam as brancas e ganham / tem vantagem aí, certo? A gente vê que nessa posição as brancas novamente têm duas peças pela torre. Quer dizer, na verdade tem três peças pela dama, né? Três peças menores pela dama. Só que com uma grande possibilidade de ataque, né? Então, pausa o vídeo aí e tenta achar qual seria o lance para as brancas nessa posição. Né? A gente teria como os candidatos, por exemplo, cavalo toma E6, bispo toma E6 ou torre toma F7, né? Seriam os três principais lances para você pensar primeiro. E a gente vê que, obviamente, o lance aqui não obviamente, né? Tem que calcular. Torre toma F7, porque primeiramente você já vendo que depois de torre toma F7, cavalo toma E6, né? Já recupera a dama. Aí você já vê que realmente essa é a jogada aqui, né? Não tem muita escolha, né? Se jogar com, por exemplo, o rei G8, leva o cavalo toma E6 do mesmo jeito. Só que aqui é pior ainda, né? Porque perceba que esse bispo vai chegar nesse rei em algum momento, né? Essa torre vai cair. Então aqui posição triste, né? E também não dá pra vir pra H6, porque vai levar mate. Depois de torre toma H7, rei toma G5, aqui as brancas têm o H4, né? E aqui, não importa para onde vai, acaba perdendo mate ou é uma grande perda material. Por exemplo, depois de rei G4, bispo E2 cheque, rei F5, né? Se torre F3, perde a torre simplesmente. E eventualmente vai terminar em mate. Né? E se rei F5 direto, né? Agora a torre não pode entrar aqui em F7, vai levar torre F1, mate. Simplesmente. Certo? Então, bastante interessante, né? Que a gente tem às vezes a noção de que só porque tem dama a mais, a gente está melhor. Mas a verdade é que tem algumas posições que é melhor não ter a dama, né? É melhor ter as três peças menores mesmo, porque você tem mais chance de ataque. Né? Principalmente se as peças conseguem se coordenar. E no próximo exemplo, a gente tem um exemplo em que
jogam as brancas e ganham, né? E ganham justamente por causa da má colocação das peças pretas, né? Então tenta pausar o vídeo e achar qual é o lance para as brancas, certo? Nesse exemplo, ele se aproveita de um tema de Zugzwang, né? Em que você deixa as pretas sem jogadas. Então aqui o lance é dama E2, né? Meio que querendo forçar o rei preto a sair de perto da torre. E aí a gente toma a torre. Por exemplo, não pode vir para G3, porque senão leva mate direto com dama G2, né? Então, e se vier para F5, vai perder a torre. Simplesmente a dama consegue bloquear todos os peões, aí é só chegar com o rei e tomar os peões, né? Então aqui as pretas, a única opção é jogar H3, mas aí rei H2 e novamente não muda nada, né? Não dá para jogar a torre F2 porque tá cravada essa torre, então vai ter que tirar o rei e perder a torre, né? Basicamente. Exemplo muito legal, né? Porque você explora esse tema aí, né? A dama ganha essa vantagem porque coloca as pretas em Zug, né? Indo pro próximo exercício, né? Jogando as brancas, né? As brancas com o peão a mais nessa posição, jogam as brancas e ganham, certo? Novamente, se aproveitando do tema de Zug também, né? E de temas de mate, certo? Aqui, uma jogada muito tentadora é jogar, por exemplo, C3, né? Só que nessa posição a gente tem que sempre lembrar a possibilidade das pretas conseguirem segurar, por exemplo, se elas conseguirem trocar esse peão por esse, basta sacrificar o bispo por um peão e aí empata, porque não importa muito esse cavalo a mais no final, sendo só o cavalo, né? Não consegue dar mate. Então aqui, acho que isso aqui é tirado de um estudo, as brancas tentam dar mate, na verdade. Então jogam cavalo D7, aproveitando que o rei não pode vir aqui nem para C4, nem para E4. E aí explora essa possibilidade do rei não conseguir fugir, também nem para C5 e E5, né? Ameaçando aqui C3 mate, simplesmente, né? Então aqui a única opção para as pretas é jogar bispo toma C3, e depois de C3, né? Só para mostrar, né? Se o bispo sair aqui para H7, ficar em H7, é só jogar C3 que é mate, né? Então aqui a única opção é tomar, para poder abrir essa casa de fuga para o rei. E depois de C3 e rei E4, que é a única, aí joga cavalo C5, né? Cheque, e aí ganha o bispo, né? E aqui o rei não vai conseguir trocar o peão, né? Que toma com cheque, ou então, por exemplo, digamos que ele venha pra cá. Se jogar cavalo D3 e jogar D4, sei lá, tentando trocar o peão, né? Pode até trocar, porque ele não consegue tomar, né? Que você consegue proteger com o rei, né? E poderia até jogar até C4 também, poderia jogar, né? Então, só para tomar cuidado para não querer trocar esses peões e acabar terminando com um cavalo contra o rei e sem conseguir dar mate, né? Empatando automaticamente. Enfim, indo para o próximo exemplo, né, a gente tem essa posição que também é de um estudo, em que jogam as brancas também. Certo? A gente tem uma posição em que as pretas têm uma torre a mais, né? Sendo que as brancas têm essa dama bastante ativa e as pretas estão com o rei nu, digamos assim, né? Então aqui, jogando as brancas jogam dama B2 cheque, né? Dando cheque no rei e atacando a torre, digamos assim, né? E depois de rei A6, né? A gente joga com dama B8, na verdade. Mas por quê? Porque se tomar a torre, o rei toma o peão. E aqui fica uma posição em que as pretas ficam ainda com um peão a mais, né? Apesar do rei meio nu, as brancas não vão conseguir tomar esses peões, né? Basicamente. Podem até tomar esse depois, né? Sendo que aqui a posição ainda fica empatada. Troca. Né? E pode até dar esse cheque, mas aí o rei fica na defesa dos peões, né?
Então fica uma posição empate, né? Por isso que joga, na verdade, com dama B8, né? Ameaçando agora a promoção do peão para A8, né? E se tomar, aí a gente não vai promover para a dama, né? Promove para cavalo, né? E aí, cheque duplo e ganha a dama. E aqui fica uma posição completamente ganha para as brancas também, né? É muito interessante essas combinações que envolvem promoção para algo que não seja dama, né? Então, no caso aqui, depois que toma cavalo. E aí, ganha a dama de volta e numa posição completamente ganha também. E no próximo exemplo, a gente tem essa posição aqui também. Também é de um estudo, né? Em que jogam as brancas também. Certo? Aí aqui tem uma sutileza extremamente interessante, né? Uma coisa que a gente pensa é, por exemplo, dama toma B1, rei toma B1 e cavalo D2, né? Dando duplo. E aí vem pra cá, toma, toma. E aí tenta levar o rei, tomar o peão e promover o peão branco, né? Opa. Sendo que essa posição, na verdade, empata, porque o rei não consegue chegar a tempo, né? Só para mostrar para vocês, rei G4, opa, rei E4, e depois que toma, rei F4, esse rei aqui não consegue promover, né? Se você lembrar da nossa aula de final de reis e peões, né? Você sempre vai ficar prendendo o rei na coluna H, né? E se por acaso ele sair, aí você entra, e aí não deixa esse peão passar nunca, né? Por isso que nessa posição não é dama B1, na verdade é cavalo D2 primeiro, né? Se não funciona de um jeito, tente de outro, né? Por quê? Não pode tomar o cavalo, porque senão perde a dama, né? Óbvio. E se tomar, a grande questão é que depois do cheque, rei B2, o rei termina em A1, né? Não em B3, como estava na outra posição. E aqui você consegue ter tempo, né? Você consegue ter tempo de trazer o rei e promover o peão, né? Você consegue chegar, E5, e aí consegue levar o rei para G5 aqui e levar esse peão, né? E aqui é só questão de não deixar o rei se infiltrar, né? E aqui consegue ganhar as brancas, né? Muito interessante essa posição, né? Como você trocar a ordem dos lances, né? Você consegue uma vantagem vencedora, né? Enquanto a outra está empatada. Indo para o nono exemplo, né? Eu esqueço de falar, né? Mas lembrar que tem um asteriscozinho indicando a dificuldade, né? Quando tem um asterisco que é mais fácil, entre aspas, né? Fácil pro russo, né? E 2 asterisco é médio, 3 é difícil, 4 é super difícil, certo? Então é porque eu sempre esqueço de citar isso. Mas aqui a gente tem essa posição, né? Em que jogam as pretas. Né? As pretas têm um cavalo, no caso, por 3 peões, né? Sendo que a gente ainda está numa posição em que as brancas estão com o rei um pouco desprotegido, né? Então ele tem muitas chances de ataque, né? 2 peças maiores ainda em jogo, então as pretas têm que se utilizar dessas peças maiores para levar uma posição vitoriosa, né? Aí o primeiro lance que vem à cabeça é jogar o dama H1, sendo que depois de dama F1, essa troca não leva a nada, e aqui as brancas vão ter vantagem, né? Porque elas vão ter o peão a mais, e aqui as possibilidades de ataque das pretas praticamente acabaram, né? Então, isso aqui não é bom para as pretas, viu? Então aqui a resposta certa é jogar com E4 primeiro, certo? O grande ponto é que, por exemplo, se jogar dama C5, joga com cavalo E5, ameaçando levar o cavalo aqui para D3, certo? E aqui realmente não pode tomar, né? Porque se tomar agora vai o dama H1 e vai perder essa torre, certo? Então, opa, o grande plano é abrir essa casa para o cavalo e trazer ele aqui para D3, certo? Então, por exemplo, depois de rei E2, evitando qualquer ideia de dama H1, aí joga dama H5, com ameaça de ataque no rei, e depois de rei E1 de volta, cavalo E5 com a mesma ideia de trazer ele aqui para D3. Por exemplo, dama C7, ameaçando a torre, cavalo D3 primeiro, né? E depois de rei D2, primeiro dama H8, né? Para proteger a torre e, ao mesmo tempo, ameaçar
o peão de B2, certo? Não precisava ver essa variante toda, certo? Bastava ver o E4 e a ideia de levar o cavalo para D3. As minúcias é uma coisa que você vai ver durante a partida, certo? Só quis mostrar o exemplo mais todo para a gente ter noção. Depois de torre C2, defendendo as duas coisas, aí ele jogou com cavalo B4, né? Cheque duplo. Cheque duplo não, cheque descoberto, né? Porque a torre ataca, né? Então aqui acaba ganhando a torre, né? Enfim, indo para o 10º exemplo, de nível médio, né? A gente tem normalmente uma dama contra 3 peças menores, sendo que as pretas têm uma certa vantagem porque esse rei está nulo, né? Então aqui jogam as pretas e ganham, certo? Aí aqui é aquela coisa, a gente tem que primeiro procurar por cheques, né? Então aqui a gente faz o dama E5 cheque, né? Porque depois de rei D3, aí C5, né? E esse cavalo aqui ele tá cravado, né? Porque depois que ele sai, aí a gente toma o bispo e aqui realmente tá na posição vencedora, né? Ela não importa muito para onde o rei vai, né? Se ele vier para cá, também leva o mesmo C5, certo? Não tem como esse cavalo voltar enquanto protege o bispo. É o grande ponto dessa combinação. Sempre ficar de olho nesses temas também, né? De cravada e tudo mais. E no próximo exemplo, penúltimo, né? Jogam as brancas e faz aí, né? Faz aí a turma. Então pause aí, pense um pouquinho sobre essa posição. Certo? Obviamente as brancas têm que ganhar essa posição, né? Porque perder não vai mais. Porque as pretas só tem o cavalo. Então tem que tentar ganhar. E aqui joga com H7, né? Ameaçando promover, simplesmente, né? Aqui a única defesa possível é rei G7. E aí joga com F6, né? Dando um duplo no cavalo e no rei. E aqui não dá para tomar o peão, porque leva promoção para a dama e perde, né? E se tomar o de H7, aí toma o cavalo, né? E traz o rei. Como vocês podem ver, né? O desbalanço material dessa posição é que você tem um cavalo por 2 peões, né? E a gente sabe que, teoricamente, o cavalo vale 3. Sendo que nessas posições de finais, né? Os peões, quando estão muito passados, né? Eles ganham uma grande vantagem sobre essas peças. Especialmente o cavalo, né? E especialmente quando é peão de torre, né? O peão da coluna H ou o peão de A. O cavalo se torna extremamente difícil de controlar esses peões. Certo? Exemplo bem interessante também. Aí vamos para o nosso último exemplo. Um exemplo mais feel good, né? Para você se sentir bem no final do vídeo. Joga nas brancas e ganham, certo? Vocês veem que a única diferença é que as brancas têm um cavalo por uma torre, né? Teoricamente as brancas estão em desvantagem, sendo que a possibilidade de criar um peão passado define a partida, né? Essa torre está meio sem casas assim para atacar esses peões, então aqui a jogada é C6, né? Criando um peão passado independente do que aconteça. Porque, por exemplo, se jogar torre A6, dá para jogar primeiro cavalo B4, atacando a torre. E depois de torre A5, por exemplo, joga C toma D7 e aí promove. Né? Para ganhar os pontos, basta achar o C6, certo? E se D toma C6, simplesmente D7, né? E essa torre não consegue chegar no peão, né? Para tomar o cavalo, mas aí promove para a torre, quer dizer, para a dama, né? Torre não. E aí eventualmente vai dar uns cheques, tomar essa torre, tomar os peões tudinho e dar mate, certo? Para vocês verem que, assim, realmente o grande ponto é o valor das peças é relativo, não é uma coisa absoluta. Às vezes é melhor ter 3 peças do que uma dama, às vezes um peão vai valer mais do que uma dama na partida, né? Vai ser mais decisivo. Então é muito importante a gente ter isso em mente, o cálculo mesmo, né? Para conseguir tomar essas boas decisões, né? Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal se não tiver inscrito. Compartilha com a galera aí. E é isso aí, vamos publicar mais vídeos, né? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!